Vai. Boa tarde a todos, nossos queridos amigos e amigas telespectadores ligadinhos aí no canal IASD Novo São João. Estamos aqui hoje nessa tarde maravilhosa de sábado para iniciar. Estamos estreando aqui o nosso canal Bíblia em Foco, no qual iremos discutir as importantes verdades encontradas nas palavras sagradas da Bíblia, né? Estamos aqui com o nosso amigo Cleis, colega de bancada aqui. Iremos falar da importância que é, né, irmão Cleis, de estudar a Bíblia, porque nela a gente encontra tesouros preciosíssimos para a nossa vida, não é isso? É isso mesmo, Anderson. Boa tarde a todos vocês, né, que estão ligados com a gente nessa tarde de sábado toda especial. Especial porque nós estamos aqui dando um pontapé inicial nesse programa tão bacana que vai ser um programa de estudo da palavra de Deus, tá? Esperamos que você possa estar aí com a gente, que vocês possam estar curtindo, compartilhando, tá? Vocês possam estar gostando também e aprendendo muito, mas muito mesmo da Bíblia junto com a gente. A gente vai aprender com vocês também, então participem conosco, tá bom? É um prazer ter cada um de vocês conosco nesse canal aqui. Muito bom, irmão Cleis. E nós vamos iniciar hoje com o primeiro capítulo de uma série de 18 capítulos, né? Ensinos de Jesus. Será o nome da série que nós iremos discutir aqui em cada um dos programas Bíblia em Foco aqui nas tardes de sábado, né? E hoje, no primeiro tema da nossa série, nós vamos dialogar um pouquinho sobre o que Jesus ensinou acerca das Escrituras. Irmão Cleiton, a gente vai ter aqui relatos de alguns personagens, de alguns ícones famosos aqui da história, né? Que destacaram a importância da Bíblia Sagrada para a vida do ser humano. Mas nós vamos, pela ótica de Cristo, tentar entender qual a verdadeira importância da Bíblia Sagrada para as nossas vidas. É isso? É isso mesmo. Então, o nosso primeiro tema, o tema de abertura, vai falar exatamente sobre o que Jesus ensinava a respeito das Escrituras Sagradas, qual era a visão de Cristo a respeito da Bíblia, tá? Nós vamos ter também aqui, como o irmão Daílson colocou, as falas, né, de alguns personagens importantes. Bom, o que esses homens achavam também das Escrituras Sagradas, tá? Mas nós vamos entrar em alguns textos bíblicos. Se você tiver uma Bíblia em casa, olha que coisa importante. Se você tem uma Bíblia em casa, é o momento de você pegar a sua Bíblia, tá? A minha Bíblia está aqui, ó. Bíblia Sagrada, tá bom? Então, se você tem a sua aí, pega ela, coloca na mão aí, vamos lá, tá? Mas para a gente dar um pontapé inicial, irmão Daílson, nesse programa a gente precisa fazer algo que não pode Com toda passar em certeza, branco de irmão jeito Cleiton, nenhum, né? exatamente. Você pode dirigir essa oração para a gente, então? Claro, com certeza, né? É crucial que ao examinar a palavra de Deus a gente peça a orientação do alto, né, para que a gente tenha um entendimento correto das sagradas escrituras. E nada melhor do que fazer isso em oração, né? Então convido Exatamente. você, telespectador, telespectadora, que nesse momento feche os seus olhos, vamos elevar o nosso pensamento ao alto e vamos pedir a direção de Deus para a realização desse maravilhoso programa Bíblia em Foco, né, estudando e compreendendo as escrituras. Oremos então. Nosso eterno Deus e bom Pai, nós agradecemos, Senhor, em primeiro lugar, pelo dom da vida. E agradecemos o privilégio de poder estar aqui nesta tarde de sábado, usando este canal do YouTube para propagar a tua mensagem. Que o teu Espírito Santo alcance cada pessoa, ó Deus, que irá assistir esse programa, que possam sentir a presença de Deus em suas vidas, em seus lares, e que ao abrir a sua palavra, ó Deus, possamos encontrar realmente uma fonte de luz e esperança para as nossas vidas, Pai. Que o Senhor venha abençoar esse programa especial, abençoe as nossas vidas, minha, do irmão Cleice, e de cada pessoa que está envolvida na idealização desse projeto especial, que é a criação deste canal, deste podcast, para a propagação da tua palavra. Que o Senhor nos abençoe e nos use como teus instrumentos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Então vamos lá, vamos pegar a nossa Bíblia, vamos começar o nosso estudo, tá? E a gente começa falando de que Jesus, ele chamou, né, os seus escritos sagrados, né, na sua época, de escrituras. E a Bíblia ela leva vários nomes, né? Ela vai ser chamada de livro do Senhor, de Bíblia Sagrada, escrituras sagradas, nomes diversos para falar do mesmo livro, né, irmão Deus? A Bíblia, na verdade, ela é uma biblioteca, uma mini biblioteca, tá? Com 66 livros muito interessantes, dividida em dois grandes blocos, tá? Novo e Velho Testamento. E eu creio que ao longo dessas semanas, né, que nós iremos passar juntos aqui estudando, a gente vai estar falando desses blocos, explicando melhor para vocês. Mas hoje, irmão Deus, o que alguns personagens da história
né? Muito conhecido, falavam a respeito das Escrituras Sagradas. Você pode citar alguns nomes aí pra gente e o que eles falavam a respeito? Claro, claro, é uma coisa importante, né? Muitas pessoas não têm uma dimensão correta da importância que é a palavra de Deus, as escrituras sagradas para a nossa vida, né? E eu trouxe aqui a fala de um personagem histórico muito conhecido, o senhor Isaac Newton, né? Muito conhecido aí no mundo acadêmico, né? Na área científica. E ele, uma de suas falas, ele diz o seguinte: eu considero as escrituras de Deus como sendo a filosofia mais sublime. Eu encontro mais marcas de autenticidade na Bíblia do que em qualquer história profana, seja qual for. Olha que interessante, né? Fala do ser Isaac Newton, né? Um grande cientista, né? Que também era conhecedor da Bíblia. Inclusive tem livros bíblicos, livros religiosos escritos por Isaac Newton, né? Muita gente alega que ele era ateu, mas ao contrário disso, Isaac Newton era um homem temente a Deus e confiava plenamente nas escrituras sagradas, né? Verdade. É, é, um outro personagem conhecido, né, chamado Robert Boyle, ele chegou a doar parte, né, dos seus bens, do seu dinheiro, para a tradução da Bíblia Sagrada. Não sei se você sabia dessa informação, a tradução da Bíblia para várias línguas, e com isso foi possível até a expansão do conhecimento da palavra de Deus em vários outros idiomas, que era na época dele algo muito difícil. Tá? Então ele foi usado com certeza por Deus, usado pelo Espírito Santo para esse trabalho tão maravilhoso que foi o trabalho de traduzir a Bíblia, né, para várias outras línguas, dando assim a oportunidade a muitas outras pessoas de terem acesso ao texto das Sagradas Escrituras. Muito interessante isso, né, Manda isso. É interessante, né? A iniciativa de Boyle ressalta a importância da Bíblia, né? Antes da Bíblia impressa, né? Antes do século XVII, se não me engano, a prensa de Gutenberg foi no século XVII, né? Que ele inventou a prensa. E aí a Bíblia ela começou a ser difundida de uma maneira mais ampla. Até então, a Bíblia era um exemplar muito caro. Poucas pessoas, somente as pessoas que tinham um poder aquisitivo, um poder econômico bem elevado, elas possuíam um exemplar da Bíblia em suas casas. Os outros não tinham acesso, né? E a iniciativa de Robert Boyle é interessante porque trouxe acessibilidade às Sagradas Escrituras, né? Quando ele faz esse investimento de doar parte dos seus recursos para a difusão da palavra de Deus. Uma outra fala interessante de George Washington, né? Célebre presidente dos Estados Unidos, norte-americano. Ele diz o seguinte, ele diz, é impossível governar bem o mundo sem Deus e sem Bíblia. Olha que fala, né? Seria muito interessante se a gente tivesse esse pensamento hoje no Congresso, nos palácios do Planalto aqui no nosso país, né? As pessoas colocassem também a Bíblia, os nossos líderes políticos colocassem a Bíblia como livro de cabeceira, né? A gente com certeza teríamos uma gestão bem melhor e bem mais eficaz no nosso país, não é isso? George Washington é um ex-presidente americano, não é isso? Exatamente. E a fala desse cara, gente, é uma fala profética, tá? Para os nossos dias. Olha só o que nós temos vivido nos nossos dias, o contexto geopolítico que nós vivemos hoje. E olha o que ele diz aí: é impossível governar bem o mundo sem Deus e sem a Bíblia. É exatamente isso que a gente tem visto acontecer pelo mundo afora, né? Países, inclusive o nosso, né? Governado, né, por pessoas que não têm essa intimidade com Deus, entendeu? E a gente vê o desastre que tem acontecido em muitos lugares, né? Então, assim, a fala de George Washington é com certeza profética. Sem sombra de dúvida, meu irmão. Ela Sem fala sombra de muito. dúvida. E há quanto tempo ele não escreveu isso, né? Há muito tempo. E hoje ela está zoando aí de forma muito atual nos nossos dias. Interessante isso. Exato, né? A gente citou o nome de algumas pessoas célebres aqui no mundo político, no mundo científico, no mundo acadêmico, mas o maior deles, irmão Cleis, é de acordo com Jesus. O que é que a Bíblia ela representa? O que é que a gente pode encontrar na palavra de Deus assim de tão especial, de tão sublime, de acordo com as palavras do mestre, né? Eu acredito que ninguém vai contestar que Jesus é o maior em todos os aspectos, seja no mundo científico, no mundo acadêmico, no mundo espiritual. Ele foi, é e será, sem dúvida, o maior entre todos.
Sem dúvida alguma. E eu prefiro fazer uso da Bíblia, tá? A gente tem os textos aqui e tudo, mas eu prefiro abrir as páginas da Sagrada Escritura e eu convido você, telespectador, telespectadora, se você tiver sua Bíblia aí, nos acompanhe, tá? Nós vamos fazer a leitura do texto de Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. E com base nesse texto, nós vamos responder a pergunta que o irmão Daílson acaba de colocar aqui pra gente. De acordo com Jesus, o que pode ser, o que nós podemos encontrar nas Escrituras Sagradas? Olha o que diz o próprio Jesus, no capítulo 5 do Evangelho de João, versículo 39. É muito interessante o que é dito aqui nesse texto. Ele disse assim, ó: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Palavras do próprio Jesus. Ele diz assim, ó: examine as Escrituras. Na verdade, ele não é o imperativo, irmão Deus. Aqui existe assim digamos que um pequeno erro de tradução. Aqui, na verdade, é o imperativo. Na verdade, não é uma pergunta, é um imperativo, tá? Jesus está dizendo assim, vocês, né, é uma afirmação, na verdade. Ele está dizendo, vocês examinam as Escrituras porque vocês julgam ter nelas ou encontrar nelas a vida eterna. E é exatamente isso. A Bíblia, ela nos oferece vida eterna. Vida eterna. E Jesus disse algo que é muito impactante nesse texto. Ele disse assim, ó: é ela, as Escrituras Sagradas, que testificam a meu respeito. Que forte isso, irmão Deus. Interessante, né? Você falando a respeito disso, associando essa ideia de vida eterna com a Bíblia Sagrada, eu me lembro aqui, eu já vi alguém comparando a Bíblia a um manual de instruções, né? Você compra um eletrodoméstico, alguma coisa que você compra novo na loja, ele vem ali embaladinho na caixa e dentro você encontra um manual de instruções, né? E o Exatamente. manual, ele vem com orientações de como você deve utilizar aquele eletrodoméstico, aquele equipamento de maneira correta para que ele tenha uma vida útil maior, mais longa, né? E Deus, ele deixa um manual para o ser humano, que é a Bíblia Sagrada, para que nós possamos não simplesmente ter uma vida mais longeva, mas para que possamos ter uma vida eterna, né? Que é algo muito melhor, muito mais promissor do que simplesmente uma vida longeva, não é isso? Exatamente. Olha, no final da história desse mundo, querido, você que nos ouve agora, todo ser humano ele vai receber ou a vida eterna ou a morte eterna. No final da história desse mundo, a Bíblia deixa isso muito claro. Todo ser humano ou vai receber a vida eterna ou a morte eterna. E para nos ajudar a fazer a escolha certa, Jesus deixa para a gente esse manual que o irmão Daílson acaba de falar, tá? Esse manual que é um guia prático, tá? Um guia prático que nós chamamos de Bíblia. É a palavra de Deus. Nela nós encontramos todas as orientações necessárias para podermos obter a vida eterna. Por isso que esse livro é tão importante. Tem pessoas, é claro, e a gente respeita, tá? A gente respeita, se porventura tem alguém que nos assiste nesse momento que não crê nas Escrituras Sagradas, não crê neste livro como sendo a palavra de Deus revelada a nós respeitamos isso, tá? Saiba você que nós temos um amor e um carinho muito grande por pessoas que discordam da gente também. Mas a gente se sente aqui na obrigação de poder passar essas informações para você. A Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. E se você se permitir, querido, se você se permitir se aproximar do texto sagrado da Bíblia, você vai experimentar o poder que esse livro pode fazer, né, atuar na tua vida. Você pode ter certeza disso. Muito bom mesmo, né? E ao longo dessa série a gente vai, dentro das Sagradas Escrituras, estudar em detalhes esse manual, saber quais são as recomendações para nós seres humanos no campo alimentar, no campo social, no campo espiritual, de que maneira nós podemos crescer, né? Espiritualmente, podemos crescer como cidadãos, como chefes de famílias, seja em que aspecto for, a Bíblia ela vai ter um conselho ideal para nós, né? Isso que é interessante, é uma fonte inesgotável de conhecimento. É o que mais me fascina na Bíblia Sagrada. Mas você tocou num ponto interessante que eu gostaria que a gente discutisse sobre isso agora, né? Tem pessoas que não acreditam na veracidade das Sagradas Escrituras, né? Será que a gente tem uma ideia, uma perspectiva de qual é a origem das Divinas Escrituras para que a gente possa ter mais confiabilidade, para que a gente possa ter mais essa confiança nas Sagradas Escrituras? Qual é a origem da palavra de Deus, irmão Cleison? Fale para nós.
Essa pergunta ela é muito interessante, mas é uma pergunta que exige de nós, a resposta dela, tá? Exige de nós fé, tá bom? Porque a resposta que nós temos, ela é bíblica. E se você não crê na Bíblia, fica difícil, entendeu? Então, assim, é por isso que eu digo que essa resposta ela exige fé. A própria Bíblia, irmão Dailson, no texto de 2 Pedro, né? Uhum. Ele vai falar a respeito desse livro sagrado. Vamos ao texto bíblico? Vamos sim. Vamos ao texto bíblico. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. E mais uma vez, eu apelo a você, tá? Que nos assiste, que se você tiver com a Bíblia aí em mãos, tá bom? Abre aí. O texto é 2 Pedro 1:21, não é isso, irmão Deus? Eu vou aqui abrir a minha Bíblia digital, posso? Pode. Bem lembrado, se você não tem a Bíblia física, o livro, tá? Aí em mãos, você pode tê-la também no celular e fazer uso disso, tá? Então, pegue aí, se você tem a Bíblia digital, como o irmão Daílson está fazendo aqui, e abra, tá, a sua Bíblia aí. Nós vamos aí, então, a segunda carta, tá, de Pedro, finalzinho da Bíblia, tá bom? Lá no capítulo 1 e o versículo 21, tá bom? E aqui, queridos, nós vamos encontrar a resposta para essa pergunta que o irmão Daílson acabou de fazer, tá bom? 2 Pedro 1:21, acabei de encontrar, e lá nos diz assim, ó: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, tá? Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Eu falei, essa resposta exige fé. Fé é algo que é preciso ser experimentado, irmão Daílson. Concordo. Não adianta eu querer convencer você a respeito de fé se você não experimentar isso na sua própria vida, não ter uma experiência pessoal, tá? Isso só pode ser real na tua vida se você tiver uma experiência pessoal com Deus. Então, a resposta bíblica é de que nenhuma profecia, nada na Bíblia foi dada por vontade humana. Nada foi dada por vontade humana, mas vontade de Deus. Deus usou homens assim como eu e você, tá? Porém, homens santos. Por que esses homens eram considerados santos, irmão Deus? Às vezes as pessoas também, num programa posterior, nós vamos falar mais a respeito desse assunto, mas tem muita gente que tem uma visão errada do conceito de santidade na Bíblia, né? Num programa posterior, nós vamos falar a respeito desse assunto de maneira detalhada, tá? Mas é importante você saber que santidade na Bíblia é simplesmente entre aspas, tá? Mas é o fato de você separar-se das coisas do mundo para servir a Deus, fazer uma entrega, e essa entrega muitas vezes ela exige muitas renúncias. Eu preciso renunciar a muita coisa para poder fazer a vontade de Deus. E esse texto diz que Deus usou homens santos, e esses homens falaram da parte dele, movidos pelo poder do Santo Espírito. Interessante. Só que eu acho que dá, Cleison, para a gente fazer algumas ponderações acerca de alguns elementos da Bíblia que podem permitir que pessoas que não tenham assim uma fé bem alicerçada na palavra de Deus possam confiar também na Bíblia, né? Como sendo inspirada por Deus. Sabe por quê? Vamos analisar aqui. A gente tem na Bíblia cerca de 40 pessoas, 40 autores diferentes envolvidos na escritura da Bíblia, né? E levou cerca de 1.500 a 1.600 anos para que ela fosse escrita na sua totalidade, né? Homens esses que viveram em épocas diferentes, muitos nem se conheceram. Como explicar essa harmonia entre o que eles escreveram, né? Eu acho que aqui a gente percebe algo sobrenatural, né? Não tem como eu acreditar que a Bíblia é um livro qualquer quando eu considero esses fatores. 1.600 anos para ser escrita, com mais de 40 autores diferentes, com contextos sociais diferentes, viveram em épocas diferentes, e ainda assim a Bíblia possui uma harmonia incrível, né? Eu vou fazer só uma correção na sua fala. Mais de 40 escritores, autor é só um, tá bom? Isso, desculpa. Muito autor muito é só realmente. Deus, mas escritores, mais de 40 escritores. Exato. Mas isso é um fato, gente, isso é um fato. Foram mais de 40 pessoas num período muito longo, praticamente 16 séculos, tá? Aproximadamente 16 séculos, pessoas que viveram em épocas completamente diferentes, contextos completamente diferentes, e eles em nenhum momento se contradizem. Tem alguns que até argumentam alguns fatos, algumas coisas percebidas nos 4 evangelhos. Parecem ser divergências entre o que um escreveu, mas na verdade não são. E a explicação para isso não é muito difícil não, tá? Imagine você e mais 2 ou 3 colegas assistindo o mesmo filme,
e no final do filme alguém diz assim, agora cada um vai fazer um resuminho do filme, né, que nós assistimos juntos. Você acha que cada um vai escrever a mesma coisa? Com certeza não. Cada um teve uma perspectiva diferente, cada um percebeu nuances diferentes no filme. E eu acredito que com os autores dos evangelhos não seriam diferentes. Ah, os escritores, perdoe-me. Os escritores, autor só há um mesmo, realmente, né? Então, foi mais ou menos isso. No caso dos quatro evangelhos, cada escritor escreveu o seu ponto de vista, da sua perspectiva a respeito da biografia de Jesus. Então, isso não quer dizer que a Bíblia está se contradizendo, tá? Ela não pode se contradizer, porque se ela se contradiz, ela perde a sua validade. Ela deixa de ser digna de nossa aceitação, de nossa confiança. Por isso, nós cremos que não existe nela contradição. Uma vez eu ouvi uma frase, Modesto, que ele dizia assim, eu não me lembro quem é o autor dessa frase, mas ele dizia assim, ó, que estudando a Bíblia encontrou muitos erros, mas todos os erros eram nele mesmo, na pessoa que estava estudando e não na Bíblia. E é isso que Fascinante, acontece. né? Eu achei interessante essa frase. Muito legal. Outra coisa assim que eu acho muito, muito mesmo interessante é a atualidade da Bíblia, né? Um livro que foi escrito assim há muitos séculos atrás. E ainda hoje, quando a gente abre a palavra de Deus, hoje mesmo na igreja, de manhã, a gente estava estudando alguns temas proféticos e a gente viu como eles são muito atuais. Muito, muito, muito atuais, né? Parece o Jornal de Amanhã, né? Com certeza, né? Então isso não teria como não ter um autor sobrenatural, não ter um Deus por trás das escrituras sagradas, né? Eu vi uma fala muito interessante também, não me recordo aqui agora quem é o autor, mas é uma fala, assim, um joguete com as palavras que diz assim que todos os outros livros informam, mas que a Bíblia, ela não simplesmente informa, mas ela transforma, né? Você pega a Bíblia, coloca na mão de um presidiário, há uma grande chance dele se debruçar por cima dela e sair de lá uma pessoa totalmente transformada, né? Então a Bíblia é o único livro capaz de transformar o maior criminoso da história, assassino, pedófilo, mentirosos, adúlteros, seja que tipo for de pessoa, em pessoas santas, né? Então não tem como dizer que não há um Deus por trás das escrituras sagradas. Eu Com acredito certeza. e confio plenamente nesse livro, né? Existe um escritor brasileiro, inclusive acaba de lançar o seu nome aí a pré-candidato à presidência da República, tá? Augusto Cury. Você Eu deve vi. conhecer e talvez já deve ter lido algum livro desse autor. E ele diz com a sua própria boca que talvez ele tenha sido um dos maiores ateus que já pisou nessa terra. Já tenha sido, tá? Porque hoje é diferente, o contexto é completamente diferente. Ele arriscou-se a fazer um estudo minucioso sobre a biografia de Cristo. E ele usou exatamente os quatro evangelhos nesse estudo. Resultado disso, ele hoje é cristão. Porque o que ele encontrou nas Sagradas Escrituras é aquilo que você também pode encontrar e que pode transformar a tua vida. Ele teve a sua vida transformada. E ele acaba de lançar seu nome aí como pré-candidato à presidência da República, tá? Não estou aqui fazendo política, claro. Mas é só porque eu lembrei do testemunho dele, eu assisti o testemunho dele hoje já e lembrei aqui disso, tá bom? Mas é muito interessante, querido. A Bíblia tem um poder transformador impressionante. Você pode ter com certeza a sua vida transformada. E talvez você conheça muitas pessoas, ou pelo menos algumas pessoas, que já tiveram suas vidas transformadas por meio das Sagradas Escrituras. Muito bom. Irmão Cleis, ao longo da história, nós tivemos aí diversos concílios religiosos, né? Diversas reuniões religiosas para tratar acerca do cânon sagrado, não é isso? E muitas pessoas alegam, até criticam, né, a respeito desses concílios, porque diz que houve muitas modificações, que tem alguns livros que não são considerados sagrados, não fazem parte do cânon sagrado, os livros apócrifos, né, contidos aí na Bíblia Católica. Como é que faz, assim, para gente saber se realmente não houve uma modificação no texto sagrado? Será que realmente hoje a Bíblia ela é fiel aos textos originais? Não tem alguma comprovação científica ou histórica assim para trazer mais confiabilidade ao texto sagrado? Olha, essa pergunta é muito interessante. E você que nos assiste agora, tá? Olha bem para mim aqui nesse momento, porque é o seguinte: tem muita gente
que diz que só acredita na ciência, porque a ciência só acredita naquilo que pode ser comprovado. Tá? A pergunta que o irmão Daílson fez ela é muito importante. Você precisa entender uma coisa. Existem muito mais, mas muito mais provas, tá? Científicas a respeito da veracidade da Bíblia do que você imagina. Foi encontrado alguns rolos há um tempo atrás. Alguns não, foram vários. Foram muitos, tá? E esses rolos foram analisados, comparados com os textos, tá, da Bíblia que nós temos hoje, que nós usamos hoje. E olha, pasme você, querido. O texto da Bíblia que nós temos hoje é fiel, exatamente fiel a todos os manuscritos que foram descobertos. É, é coisa de Deus, aquilo que eu falei, exige fé, tá? E o que nós estamos mostrando aqui não é uma fé irracional, não, é algo baseado na razão, tá? É algo muito racional e que você pode estudar, tá? Você pode conferir aquilo que a gente está falando aqui, tá? Existem documentos históricos aí que comprovam a veracidade da Bíblia, querido, muito mais do que você possa imaginar. Interessante, né? Eu estive lendo um pouco sobre esse achado arqueológico aí, né? Os rolos do Conhecido Mar como Morto, né? os pergaminhos do Mar Do Morto, Mar né? Morto. Encontrados lá na caverna de Qumran. É um sítio arqueológico assim bem conhecido hoje, especialmente no mundo religioso, né? E aí foram encontrados pergaminhos datados do quinto século antes de Cristo. Ou seja, Antes de Cristo. antes de Cristo. Se a gente for fazer um cálculo hoje, esses pergaminhos eles têm cerca de 2.500 anos de existência, né? E ao comparar esses pergaminhos com o texto sagrado hoje, foi constatado de que realmente o texto hoje ele permanece fiel ao que havia sido escrito, né? Então esses concílios eles não modificaram a palavra de Deus, pelo contrário, né? Deram mais amplitude à Bíblia Sagrada, mas permanecendo fiel ao que Deus havia instruído os autores escreverem, né? Uma Fascinante. coisa, irmão Dailson, eu preciso admitir a você, tá? É possível você encontrar alguns erros, mas não erros teológicos, erros na mensagem, porque a mensagem é divina. Porém, a linguagem usada para escrever a Bíblia é uma linguagem humana. É uma mensagem divina escrita numa linguagem humana, para que eu e você pudesse entender, tá bom? Então, assim, é possível você encontrar alguns erros de pontuação, tá? Quem traduziu, na verdade, a Bíblia que nós temos hoje são cópias de cópias e mais cópias, tá bom? São cópias de cópias e mais cópias. Mas ainda assim, é plenamente confiável. Você pode ter certeza disso. Os erros que a gente vai encontrar, que a gente pode encontrar, são erros de grafia, erros de pontuação, porque, não sei se você sabe, mas a Bíblia, na língua em que ela foi escrita em quantas línguas? E quais são essas línguas, irmão Deus? Fala pra gente aí. 3 idiomas, né? O hebraico, o aramaico, são línguas. O aramaico, inclusive, é uma língua morta hoje, né? E o Exatamente. latim. Praticamente o Novo Testamento inteiro foi escrito no latim, né? Foi E o grego, o aramaico e o hebraico, na verdade. Exato. Hã? O grego, desculpem, eu fiz confusão aqui, latim, o grego. O Novo Testamento inteiro praticamente foi escrito em grego, né? E o Antigo Testamento, a sua grande maioria foi escrito em hebraico, né? E alguns textos, né, especialmente no livro de Daniel, foram escritos na linguagem aramaica. Era uma língua praticada ali pelo povo judeu, mas que é considerada hoje uma língua morta, né? Jesus falava aramaico, né? Fala, Interessante o aramaico esse ele era um ponto, né? idioma falado ainda na época de Jesus, tá? Ele foi muito usado pelos assírios, pelos babilônios, tá? Então, assim, no Novo Testamento nós vamos encontrar o aramaico em expressões, por exemplo, no livro de Gênesis, capítulo 31, verso 47, Jeremias 10, versículo 11, nos trechos de Êxodo, capítulo 4, versículos 8 e capítulo 6, versículo 18, capítulo 7, versículo 12, até o versículo 16, versículo 22, versículo 26, Daniel, capítulo 2, versículo 4, até o capítulo 7, versículo 28, você vai encontrar porções da Bíblia que foram escritas no aramaico, tá bom? Então, assim, é importante nós lembrarmos a você que quando a Bíblia foi escrita, não havia essa divisão de capítulos, de versículos, algumas dessas línguas não tinham pontuações, isso foi tudo
depois, aconteceu tudo depois. E quando eu digo que é possível você encontrar alguns erros nesse sentido, é exatamente por isso. Quem traduziu, certo, já foi traduzindo dentro de uma linguagem mais moderna, que já tinha muito mais regras, pontuações e tal. E há alguns pontos da Bíblia que é possível você encontrar esses erros. Porém, esses erros não vão trazer nenhum dano, nenhum prejuízo à mensagem divina, você pode ter certeza disso. Apenas semântica, né? Mas Exatamente. a ideia principal do texto, a mensagem principal, ela permanece intacta, né? Graças a Exatamente. Deus por isso. Nós falamos da Bíblia aqui no contexto histórico, né? No contexto arqueológico também. Trouxemos falas de pessoas célebres, né? Da história, falando a sua opinião acerca da Bíblia, mas vamos discutir aqui para a gente encerrar o programa desta tarde, irmão Cleiton, falando da Bíblia aqui de um ponto de vista cosmológico, né? Nós vamos falar aqui da Cosmovisão. cosmovisão bíblica, né? Que é como nós enxergamos o universo, como enxergamos o mundo. Vamos procurar A nossa dentro maneira de do ver as texto coisas. sagrado quais são os benefícios que a Bíblia pode trazer para nós enquanto seres humanos, enquanto pessoas sociais, né? Vamos tratar nessa temática assim. Muito bom. Para começar, eu quero citar aqui Salmo 119, versículo 105. Bastante conhecido esse texto, Bastante né? conhecido, talvez você saiba ele decorado, tá? Salmo 119, versículo 105, o salmista Davi, ele compara a Bíblia Sagrada como uma lâmpada. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então ele faz uma comparação da Bíblia como uma luz que vai iluminar a nossa jornada, a nossa trajetória com Cristo. E isso é muito interessante. A gente não andar às cegas, né? Nesse mundo de trevas. Exatamente. Jesus ensinou por meio de parábolas, muitas parábolas, tá? E é interessante, mano, isso, porque no texto de 2 Timóteo, estou vendo aí na tua tela, eu vou abrir lá agora, Vou aqui para minha tá? Bíblia digital aqui também, viu? 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, tá? Versículo 15 até o versículo 17. E essa também é uma mensagem muito, muito impactante. Olha o que ela vai dizer aqui, ó. Toda a escritura é inspirada por Deus. Ó, atenta para isso aqui. Toda a escritura, toda é inspirada por Deus e é E, útil para o e ensino. aqui, se você me permite, eu acho que é importante a gente abrir um parênteses aqui agora nessa fala, nesse texto aqui, na verdade, né? Muita gente alega que o Antigo Testamento ele perdeu o seu valor. Não tem mais validade nos nossos dias, que hoje a gente vive orientado, guiado apenas pelo Novo Testamento. Esse texto ele rebate então essa ideia, né? Quando diz que toda a Escritura, e é até importante notar que quando Paulo escreve isso aqui, o Novo Testamento ele ainda não havia sido compilado como nós conhecemos. A Bíblia conhecida por Paulo, na verdade, era só o Antigo O Antigo Testamento, né? Testamento. E quando ele diz toda a Escritura, na verdade, ele estava se referindo Ao em Antigo especial ao Testamento. Antigo Testamento, né? É muito interessante isso, né? Porque a Bíblia de Jesus, a Bíblia dos discípulos, de Paulo e muitos outros ali, era essencialmente o Antigo Testamento. Então ele fala que toda a escritura era inspirada por Deus, era não, é Com inspirada por certeza. Deus, ele se referia basicamente ali ao Antigo Testamento. Tá? Então assim, ó, o Antigo Testamento, querido, tá, apenas parte da Bíblia. Bem no início do programa eu falei que a Bíblia é dividida em dois grandes blocos, Antigo e Novo Testamento. Pois é, o Antigo Testamento possui 39 dos 66 livros de toda a Bíblia, 39 estão no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. E só o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, dos 27 do Novo Testamento, escreveu quase metade. 14, mais da metade. Mais da metade, né? Mais da metade. Foram 14 livros. Então, assim, ó, 14 cartas. Esse texto, concluindo aqui os versos de Timóteo, da epístola de Timóteo, diz que toda a Bíblia é inspirada por Deus e ela é útil para muitas coisas, ó, para o ensino, para a repreensão, para a correção, tá? Para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, mais uma vez, uma confirmação bíblica de que o texto da Bíblia, tá, é um texto sagrado, inspirado por Deus, e é toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento.
E aí eu trago um alerta, irmão Deilson. Algumas pessoas, como você falou, acreditam que parte da Bíblia, em especial o Antigo Testamento, não tem mais validade nos nossos dias. Mas esse texto que nós acabamos de ler, ele vem refutar aqui, ele vem combater essa ideia, tá? Toda a Bíblia ainda é válida. É necessário a gente deixar claro para você que existem partes do Antigo Testamento que eram promessas que se cumpriram no Novo. E, de certa forma, essas promessas que tiveram seu cumprimento na pessoa de Cristo, no Novo Testamento, elas perderam sim a sua validade, tá? Partes, mas ainda assim, elas têm para nós ensinos muito preciosos, que provavelmente sem eles nós não conseguiríamos entender o Antigo Testamento. Eu vou só citar um aqui por alto, irmão Deus, mas depois nós vamos falar sobre isso num outro programa, Com tá? certeza. A parte da porção da Bíblia que vai falar a respeito do santuário do Antigo Israel. Muito do que é Um ensinado tema no santuário, interessante, né? Nós vamos né? discutir Nós vamos aqui com discutir você. depois isso aqui. Muito do santuário, do que é ensinado a respeito do santuário, teve seu cumprimento na pessoa de Cristo, tá? Lá no Novo Testamento. Porém, ainda assim, aquilo que era ensinado pela doutrina do santuário, lá no Antigo Testamento, continua tendo ainda um valor inestimável para a compreensão do Novo Testamento hoje. E eu gosto de dizer, irmão Daílson, que sem compreendermos o Antigo Testamento, dificilmente nós compreenderíamos o Novo. Com toda certeza, né? E a gente tem aqui alguns textos que eu gostaria também de ler com vocês, acerca da veracidade da palavra de Deus e de como ela não perde o seu valor, de como ela é eterna, né? A gente tem aqui dois textos que eu queria frisar, Mateus 24:35 e Isaías 48, né? Eu vou começar por Isaías 48, 48, tá? né? Depois a gente vai para Mateus. Olha o que diz esse texto. Isaías 40, versículo 8. Ele vai dizer assim, ó: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Que texto, né? Que texto, irmão, que texto. Você abriu aí, Mateus? Abri sim, Mateus O que diz lá em 24, Mateus? 35. Passará o céu e a terra, porém minhas palavras não passarão. E aí eu até abro aqui um debate meio polêmico, me perdoem se alguns dos telespectadores compactuam dessa ideia de que o Antigo Testamento foi abolido, né? Mas quando Cristo diz que passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão, se eu entendo que o Antigo Testamento passou, eu estou dizendo que ele não é palavra de Deus, né? E aí é muito fácil da gente olhar para o céu e perceber que ele ainda não passou, tá? Ou seja, ele ainda está em vigor nos nossos dias. Tá? É muito claro, querido, nós olharmos de maneira muito sincera, tá, para o texto bíblico e reconhecer no texto das Sagradas Escrituras aquilo que a Bíblia nos informa a respeito da sua veracidade. Tá? Não tem nem muito o que se discutir a respeito disso. É só abrir as páginas da Bíblia e examinar com cuidado, com sinceridade de coração, e você vai perceber isso. Eu tenho certeza que você que nos assiste nesse momento é sim uma pessoa muito sincera. Eu tenho certeza que você também tem muita ânsia, muita vontade, assim como nós aqui, de conhecer mais a respeito das Sagradas Escrituras. Por isso você não pode perder os nossos programas. A cada sábado, tá? A cada sábado a gente vai estar aqui estudando a Bíblia Sagrada com você, tá bom? Mandailson, é interessante que o próprio Jesus, ainda falando desse assunto, quando ele foi tentado pelo inimigo, né? Ele faz uso da Bíblia de maneira maravilhosa ali, né? Mas tem uma expressão muito conhecida dos adventistas do sétimo dia. Qual é a expressão que Jesus usa ao rebater ali, ao refutar as ideias de Satanás ali, as tentações? Está escrito, né? Tem até um programa na Rede Novo Tempo de televisão, quero até aqui deixar também a Rede Novo Tempo de televisão, canal aí da Igreja Adventista do Sétimo Dia, programas especiais, né, com pastores também, ministrando sobre a palavra de Deus. Se você tiver aí acesso a... na antena parabólica, eu não sei, não me recordo. Lá em casa pega no canal Tem 26, lá em né, mas casa às no vezes muda, né? 46. 46, né? Liga, procura canal Novo Tempo de comunicação, né? A É Rede uma Novo rede Tempo, de né? comunicação. Nós temos o canal de TV, tem a Rádio Novo Tempo e tem a internet também. Tá? Então você está cheio de opções aí para você poder estudar a Bíblia. Hoje só não estuda a Bíblia quem não quer. Tá Verdade, bom? né?
Mas respondendo aqui a tua pergunta, está escrito, né? É a expressão que você vai encontrar em todas as respostas que Cristo dá para o inimigo, né? Para Satanás quando estava tentando. E o que, que ele queria dizer com essa expressão está escrito, mano? O que, que Jesus queria falar ali? Ele estava utilizando a Bíblia. Simplesmente isso, né? Ele estava pegando a Bíblia e os textos que ele usa lá, todos eram do Antigo Testamento, né? Ele parafraseia lá Salmo 91, quando ele fala lá para ele lá a respeito, quando Satanás tenta Isso. Que induzir darão ele a ordens aos pular teus do anjos, pináculo, né? né, e tal. Ele usa ali trecho, né, do Salmo 91. Ele usa Deuteronômio 8, versículo 3, tá? Também, Quando ele diz assim, ó, não só de pão viverá o homem, ele está citando o Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Tá? Então, assim, eles usavam naquela época o Velho Testamento. ele não falou nada novo, né? Tava parafraseando a Parafraseando. Bíblia. Inclusive, quando ele fala que muita gente alega que ali Jesus estava abolindo abolindo a lei de Deus, escrevendo 2 novos mandamentos, na verdade, Jesus estava ali resumindo o que é algo que não era novo também, quando ele diz: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento, e amarás o próximo como a si mesmo. Ele estava parafraseando trechos lá de Levíticos 17 e de Deuteronômio 6, né? Então, assim, o Antigo Testamento ele já falava sobre isso, sobre o amor a Deus e sobre o amor ao próximo. Cristo só trouxe à tona algo que havia sido esquecido. Ele não estava modificando nada, ele não estava escrevendo nada novo, né? Eu não sei precisar para você aqui, assim com muita certeza, mas eu me arrisco a dizer aqui, Mandaílson, que praticamente 80% do Novo Testamento é uma paráfrase do Antigo. É o Antigo Testamento sendo parafraseado. Mesmo Eu que não não chegue a tenho. 80%, mas anda próximo disso. Eu me Eu arrisco a dizer concordo com isso aqui, você. tá? Não sei precisar exatamente o percentual, mas eu me arrisco a falar isso aqui e você pode fazer a conferência disso por si mesmo. É importante que você confira por si só, você tire suas próprias conclusões ao estudar a Bíblia, tá bom? Vamos começar para a gente finalizar o programa aqui. Cristo lá em Mateus capítulo 13, se não me engano. Mateus capítulo 13, né? 13, Jesus 13. conta a parábola do semeador, né? Ele está ali fazendo uma comparação da semente sendo comparada com a palavra de Deus e o solo onde a semente é plantada, uma comparação aos nossos corações, aos nossos ouvidos, né? A maneira como recebemos a palavra de Deus. Fala um pouquinho para nós aí dessa parábola e dos diversos tipos de solo que Cristo exemplifica aí, para a gente entender melhor e encerrar o nosso programa aqui desta tarde. Muito bem. Então, ó, marca aí. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Vou até abrir aqui É uma das Bíblia poucas digital parábolas nesse contadas por Jesus que trecho ele aqui. fala a parábola e em seguida dá a Da explicação. explicação, realmente, né? O versículo 4, ele vai falar que ao semear uma parte, caiu à beira do caminho. Essa aí está a primeira resposta para a sua pergunta. Um dos tipos de solo, tá? À beira do caminho. Lá no verso 19, ele vai dar a explicação. Lá no verso 19, tá? Verso 19, ele vai dizer: a todos os que ouvem a palavra, né, do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este foi a semente semeada à beira do caminho. Explicando em detalhes, Então né? ele dá a parábola ali e lá na frente ele explica. Ó, verso 5. Verso 5 vai falar assim, ó: outra parte caiu no solo rochoso. Aqui ele está falando de um outro solo, tá? Caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, tá? Saindo, porém, o sol a queimou e porque não tinha raiz, secou-se, né? Que é o verso 6. Não vingou também essa semente, né? Exato. Aí você vai ao verso 20 e verso 21, vai dizer assim, ó: o que foi semeado no solo rochoso, esse é aquele que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesma, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então ele está dizendo uma coisa aqui, lá na frente ele está explicando aquilo que ele disse antes. Verso 7, ele vai falar de um outro solo. Ó. Outra parte da semente lá, caiu entre os espinhos. E os espinhos cresceram e a sufocaram. E aí no verso 22 ele vai explicar. Ele vai dizer assim, ó: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Interessante isso aqui, porque eu acho que é uma das características que a gente mais vê
presente, Um dos solos que a gente mais encontra, né? mais encontra hoje, é esse solo espinhoso, né? Porque com os afazeres do dia a dia acaba sufocando. Tem muita gente que até, eu já ouvi muita gente dizer, rapaz, eu tenho uma grande simpatia pela doutrina adventista, mas para mim não dá. Por quê? Porque, eu tenho o meu comércio, eu não posso fechar no dia de sábado. Porque eu tenho a minha empresa no ramo alimentício e aí vende muito a questão de carne que a Bíblia considera como imunda e tal. E aí eu não posso abdicar disso, né? Dá para comparar isso com os espinhos aqui explicados por Cristo, não é isso? Com certeza. E a gente percebe que Jesus estava falando não de solos, de terra, De maneira literal, né? de maneira literal. Ele está falando de solos espirituais. É a maneira como as pessoas recebem a palavra de Deus. É disso que ele está falando. O outro solo foram 4 tipos de solo. Ele fala no versículo 8, tá? Ele diz assim: outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Né? E lá no verso 23, ele vai explicar: mas o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Olha que coisa interessante. Nós Benção, vamos que voltar, maravilha. nós vamos voltar a falar sobre esse assunto depois, em um outro programa. Aqui, como é um programa inicial, De programa de abertura, né? abertura, né? A gente está dando uma pincelada a respeito das Sagradas Escrituras de um modo geral, tá? Mas na sequência, ao longo das semanas, nós vamos aí trabalhar temas específicos e aí nós vamos trazer muito mais detalhes a respeito disso. Mas só lembrando a você que nos assiste, você telespectador, você pode deixar o seu comentário, tá? A sua pergunta, a sua dúvida para a gente aí no chat. Então, próximo programa, com certeza, e com fé em nosso maravilhoso Deus, nós vamos estar fazendo isso aqui ao vivo, né, Ao meu Deus? vivo, né? Hoje, infelizmente, não deu, né? Por uma questão técnica, né? Aí, infelizmente, a gente não pôde fazer a transmissão ao vivo. Nós gravamos, vamos postar daqui a pouquinho no canal. Mas no próximo programa, para a honra e glória de Deus, vai dar tudo certo para a gente fazer ao vivo. Você vai poder interagir com a gente em tempo real, viu? É interessante essa interação, tá? Mesmo não estando ao vivo aqui, eu recomendo que você deixe lá a sua dúvida, o seu comentário, tá? Deixe lá e a gente vai ter o maior prazer em poder responder, em poder argumentar com você, tá bom? É isso aí, meus queridos. Agradecemos a atenção de cada um de vocês que tirou um tempinho para estar conosco aqui, que assistiu o programa, que se inscreveu no canal. Quero até recomendar, se inscreva no canal. É um dos critérios, né, para a gente fazer as transmissões ao vivo também, a quantidade de inscritos no canal. E para a gente finalizar o programa dessa tarde, eu gostaria de fazer um apelo para você que nos ouviu, para você que acredita sim na veracidade da Bíblia e que pretende mudar a sua conduta de acordo com as prescrições encontradas neste livro sagrado, né? E eu quero fazer um apelo ao seu coração nesta tarde, para você que crê que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, e deseja aceitar ela como regra de fé e prática, prometendo pela graça de Deus tirar todos os dias um tempinho para estudar, mas não somente estudar, para praticar cada um dos ensinos aprendidos neste livro sagrado. Eu quero convidar você nesse momento que tomou essa decisão nesta tarde de usar a Bíblia como seu verdadeiro manual de instrução, como um guia de fé e prática para a sua vida, a fechar os seus olhos. Nós vamos finalizar, começamos orando e vamos finalizar também orando. E eu quero convidar o irmão Cleis para conduzir essa oração conosco. Será um prazer. Mas antes dessa oração, eu quero ler um último texto para você. Apocalipse 1, versículo 3. Ele vai dizer assim, ó: Texto fascinante. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, há uma bênção especial. Não basta apenas ouvir, não basta apenas presenciar as orientações da Bíblia. É necessário vivê-las, tá? É necessário obedecer aquilo que está revelado nas Sagradas Escrituras. Feche os teus olhos e ora conosco nesse momento. Querido e bom Deus, nós te agradecemos imensamente por essa oportunidade, por esse veículo de comunicação que o Senhor nos permite usar para poder levar a tua mensagem a dezenas, talvez centenas ou milhares de corações que precisam ouvir a tua palavra, Senhor. Amém, Senhor. Eu sei que teu Santo Espírito está trabalhando conosco nesse momento e eu sei que ele vai continuar trabalhando em nossas vidas, na vida de todos aqueles que nos assistem, todos aqueles que estiveram conosco aqui durante este programa. Que o Senhor venha transformar, pelo poder da tua palavra, o poder do Santo Espírito, as nossas vidas. Nós te somos imensamente gratos, ó Pai, por todas as bênçãos. Nós te agradecemos
por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Nosso muito obrigado para você, telespectador, que nos acompanhou nesta tarde maravilhosa de sábado. Obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Não se esqueçam, está escrito, tá? O uso da palavra de Deus é essencial na nossa vida. Um beijão no seu coração e até a próxima semana. Deus abençoe você.